Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Sou Ruth Lima e hoje o nosso bate-papo será com o professor Bruno Safira. O Estação 74 de hoje com o nosso convidado, o professor, o mestre, doutor Bruno Safira Ferreira Andrade. Nós vamos falar sobre cinema nacional. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Faculdade de Comunicação da UFBA, foi membro do Laboratório de Análise Fílmica. Na Unijorge Salvador, ele leciona desde 2018 as disciplinas de Cinema Documentário, Teoria e História do Cinema, para os cursos de Cinema e Audiovisual e Jornalismo. No campo da pesquisa, tem foco no cinema documentário. Um prazer tê-lo aqui, professor. O prazer é meu, agradeço o convite e estamos aí, vamos lá. Com a gente hoje, como sempre, o nosso Du Andrade na bancada. Oi, gente, é um prazer estar de volta. E o nosso Dan Gama. Oi, gente, tudo bom? Prazer de novo estar aqui com vocês, viu? Professor, a gente vai falar sobre muita coisa, porque a gente sabe que o senhor sabe tudo sobre cinema. Aonde? Sabe sim, ele vai dar uma aula pra gente. Quando então... a pessoa fala isso, né? Aonde? Não, eu não. Geralmente porque, menino, Sabe tudo. tem coisa aí, viu? Principalmente cinema brasileiro. Tudo é muito, eu sei um pouquinho. Olha só, a primeira pergunta é sempre didática. A gente vai começando assim pelo didático e depois a gente vai ampliando, tá? Professor, o que é um documentário e qual a abordagem que mais lhe atrai? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta... Bom, a perspectiva de resposta é ser didático, né? Mas essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Pois é. Parece que não, né? Eu até falo isso nas disciplinas. Mas definir um documentário não é uma tarefa nada simples, na verdade, né? A gente costuma atrelar certos valores, certas formas de fazer cinematográficos ao documentário. Então, né, sei lá, um filme que parte de registros da realidade, personagens reais ou atores sociais, enfim, uma gama de coisas que a gente vincula ao cinema documentário, mas que, do ponto de vista conceitual, quando a gente conhece um pouco mais da diversidade de filmes que a gente chama de documentário, né, e entende ser um documentário, essas categorias não bastam, né? Então a gente está sempre transitando num certo entendimento não muito preciso do que seja um filme documentário. Eu costumo dizer que uma vez eu estava ministrando uma oficina para alunos do ensino médio. E eu fiz essa pergunta. Eu começo sempre com essa pergunta. Eu sei que não tem resposta, mas eu também faço essa pergunta. E um dos garotos, assim, falou de uma forma muito precisa. Ele falou assim, o filme documentário é um filme com um monte de gente falando sobre alguma coisa. Eu achei maravilhoso isso, porque é claro que não se resume a isso, mas a grande maioria dos filmes documentários que a gente conhece, a rigor, né, temos vários entrevistados, né, contornando ali, ou caracterizando um período histórico, um personagem, um fato, né, enfim, fazendo asserções, né, tem teóricos que classificam por aí, né? Filmes de asserção, quer dizer, filmes que afirmam coisas sobre a realidade, enfim. Tem muitas definições, né? Então seria um pouco, a gente teria que derivar bastante, assim, mas, querendo ou não, tem certos pontos que são meio comuns, né? Então, né, se é um filme que está, né, captando imagens, né, de uma realidade não encenada, por exemplo, né, ou não encenada do ponto de vista ficcional, com atores, atrizes, se eu estou falando de fatos, né, da realidade ou de personagens reais, enfim, tudo isso então compõe esse universo aí um tanto complexo do cinema documentário. Então, respondi e não respondi ao mesmo tempo. Não, respondeu sim. E assim, eu confesso que o cinema, o documentário, ele me atrai muito, porque eu gosto das histórias, as histórias reais, digamos assim. É alguém contando a sua experiência real. Na sua essência, digamos assim, né? Sem a interpretação. Então, eu acho maravilhoso, gosto demais dos documentários. E é interessante a gente abrir esse leque, porque o documentário, ultimamente,
tem acontecido tem atraído muito a atenção das pessoas, né? Sim, sim. De um tempo para cá, eu acho que nossa produção, a gente cresceu muito na produção cinematográfica, também a partir do documentário, né? Curiosamente, eu acabei de sair de uma aula de documentário e estava falando do Eduardo Coutinho, um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos, absolutamente devotado, infelizmente já falecido, com sua obra toda, né, toda no campo do cinema documentário, né? Uma obra diversa, fortíssima. E certamente estimulou que esse campo mais recente da produção do cinema brasileiro tivesse tantos também filmes documentários. Outros fatores interferem também, né? Às vezes até de produção, são filmes menos custosos, enfim, alguns fatores talvez ajudem também a gente ter uma profusão de documentários. Mas, querendo ou não, eles ganharam um outro nível de interesse do público, realmente, né? Para você outro olhar. Estar numa sala de cinema, por exemplo, né? Há algum tempo atrás a gente não via muito filme documentário em sala de cinema. A gente via mais na televisão, quando passava na televisão, canais específicos, né? Muitos deles com esse perfil, né? A gente chama de talking heads, inclusive tem nome, né? Cabeças falantes. Então, o rapaz lá, né? O garoto lá da oficina, ele foi preciso, na verdade. Boa parte dos filmes documentário tem um formato, né? Um formato de entrevista, um formato mais objetivo em relação ao tema, ao assunto, né, que está ali sendo abordado. Mas a gente tem uma diversidade enorme de filmes, né? E mais recentemente teve um fato, né, que chamou a atenção para o campo do cinema documentário, que é o filme da Petra Costa, né, que é o Democracia em Vertigem. Eu também uso muito em sala de aula porque ele suscita muito debate, muita discussão. E começando por isso, por o que é ou não um documentário. Então, como é um filme que aborda um fato histórico recente, de muita impactação social, né, que é o golpe de 2016, e divide, né, as plateias aqui, né, em dois polos muito claramente estabelecidos, o filme, e no caso dela, né, o filme teve grande repercussão porque estava concorrendo ao Oscar. Então, uma parte, né, no caso, as esquerdas acolheram o filme integralmente, ou quase, e a direita detratou o filme como pôde. E a detração do filme era dizer que ele não era um documentário. Aí chegamos à discussão. Então, o que é um documentário? E aí, de repente, tínhamos aí influencers, economistas, um monte de gente definindo o documentário, com muita propriedade, né? Dando opinião sobre o que é documentário. Assim, 2, 3 frases definindo uma questão que a própria teoria do cinema não conseguiu em 100 anos, sabe? Resolver o impasse. Então, mas isso é curioso, né? Para quem ensina documentário, é um prato cheio. Você botar essa questão de sala de aula com o país inteiro discutindo o que é ou não documentário, né? O filme de Petra, por exemplo, traz várias questões de linguagem, né? Porque ela está falando do golpe, mas não objetivamente, né? Ela se coloca enquanto personagem, né? De uma forma meio autobiográfica. Ela fala dos pais dela, ela fala de quando ela nasceu, ela traz imagens da infância dela, da adolescência, enfim, e atrela, digamos, né, essa narrativa autobiográfica aos fatos históricos, né? Então é como se ela estivesse falando da história do país a partir da perspectiva dela e tudo. No caso de Petra, claro, isso vem de algum lugar na história do cinema, né? E ela bebeu em algumas fontes ali, enfim, tem toda uma discussão do quão apropriado é essa utilização das formas, no caso especificamente de Petra, mas ela traz uma outra perspectiva de criação documental, então ela está falando a partir do eu, é um eu declarado no filme, né? Os filmes talking heads, né? Os filmes mais informativos, assim, eles não têm essa perspectiva, ninguém, né? O autor não está ali se colocando enquanto personagem, né? Isso, por exemplo, já difere bastante, né? Porque ela conta um pouco da história dela, né? Ela traz a realidade dela para a realidade histórica de 2016. Exatamente. Sendo que ela vai falar desde a ditadura, né, o passado autoritário do país, enfim, ela vai fazer um certo arco maior do ponto de vista temporal, não histórico, mas tendo como fato ali a prisão de Lula, né, e o golpe de 2016. Então, ela parte desse ponto para fazer esse arco maior. Recentemente, eu estava numa banca de um evento em que um dos trabalhos era uma análise desse filme. Uma análise muito boa, inclusive.
Pena que eu não vou lembrar agora do nome do pesquisador. Me perdoe, querido. Inclusive, a gente teve um ótimo diálogo nesse dia. E ele mapeou 14 produções documentais que falam sobre esse mesmo momento histórico. Quer dizer, certamente a gente tem uma diversidade grande de filmes aí, olhando para este momento grave, né? Então, assim, temos uma ferida aberta e, né, os cineastas, uma parte grande, né, considerável, foi lá reportar isso, né? Eu destaco um desses filmes porque ele tem uma outra abordagem completamente diferente da de Petra, também diferente do que é mais comumente feito no documentário, que são os talking heads, né? Quer dizer, não tem entrevista, não tem todo esse modo de fazer mais informativo direto, digamos assim, que é um filme chamado O Processo, de uma cineasta brasileira chamada Maria Augusta Ramos, que é, digamos assim, vinculada a uma das vanguardas do cinema documentário, que é o cinema direto. Vou anotar esse aqui para assistir. Tá bom. Ah, vale a pena. A Maria Augusta já tinha uma produção seguindo lá os princípios do cinema direto, que é um cinema sequer não intervencionista, né? Então, eu vou registrar um determinado evento, um fato, um personagem, sem intervir diretamente no curso da história, chamamos assim, né? Então não tem entrevistas profílmicas, não tem trilha sonora, não tem locução, por exemplo, né? Malmente tem uma cartela informativa. Então, assim, o mínimo que você puder fazer para intervir no que você está registrando, né? E ela faz isso. Então, o filme de Petra é altamente, né, se a gente quiser pensar do ponto de vista da intervenção, altamente intervencionista. Quer dizer, ela está fazendo uma leitura histórica. Elaborado, né? Bem pensado. E claramente tem um viés de leitura histórica. Sim. Ela está ali dando uma opinião, entre aspas, dela, né? Que não é exatamente uma opinião dela, mas é uma leitura compartilhada de um fato histórico que outras pessoas tantas negam, inclusive, né? Chegam ao ponto de dizer que aquilo ali é um engodo, né? Por conta da dramaticidade, digamos assim. Tão comum hoje a gente ouvir isso, né? As coisas acontecendo e as pessoas descredibilizando o que está ali, o que está todo mundo vendo, né? O aparecimento de um extremo, né? Assim, nega a possibilidade do diálogo, né? Infelizmente. E isso é muito complicado, no caso da Maria Augusta, ela vai filmar. O processo é o quê? O processo do impeachment. Ela vai acompanhar o processo do impeachment. Quem são os atores de um processo desse? Você tem lá, né, a defesa, você tem a acusação, você tem a pessoa que está sendo julgada e você tem o palco do julgamento. E ela vai acompanhar essas linhas narrativas, digamos assim, deste grande palco da realidade, sem intervir, entre aspas, diretamente no curso da história. E ela vai mostrar lá o dia a dia do processo. Godard, cineasta dos anos 60, ele diz que, abre aspas, a fotografia é a verdade, o cinema é a verdade 24 vezes por segundo, e o documentário, quantas vezes por segundo tem a verdade ali? Essa provocação é boa, né? Porque verdade é um nome forte, né? Eu costumo trazer um pouco essa coisa, porque a ideia da fotografia ser verdade é uma frase de efeito, né? Nosso querido Jean-Luc, né? Tem boas frases de efeito, né? Algumas. Mas a fotografia, por ser, digamos, esse dado objetivo da realidade, né? Traz consigo essa força, né? Uma força indexicalidade, né? O que você vê na imagem aconteceu ali, né? Não é exatamente uma pintura, não passa por outros padrões que seriam ali de representação pictórica, enfim, e não é, né? Ao mesmo tempo já se discute tanto o quão atravessada é essa imagem, né, de subjetividades, de lacunas, de tudo mais, né? A imagem é algo de muito complexo, né? Então a gente atribui verdade e tudo, mas também não pode, né, digamos, taxar, como ele faz aqui, uma provocação muito interessante, do cinema sendo essa verdade 24 quadros por segundo, né? Que é o que seria um tipo de reprodução do movimento mais próximo da nossa percepção de realidade, né? Então o que nos encanta no cinema seria a reprodução do movimento, né? Fotografia já estava lá há muito tempo, né? Então a grande magia do cinema seria isso, né? Eu tenho o movimento ali, né?
das primeiras imagens é um trem chegando na estação, né? Consta que as pessoas ficaram com medo do trem atingir elas ali, porque não tinham, inclusive, essa... perspectiva, né? Essa visão de algo, um trem vindo em sua direção, antes daquilo não ser um trem de verdade. Nós vimos essa imagem na segunda-feira com o professor Euro. Sim. Ele falando sobre cinema, ele mostrou ele também que é um apaixonado por cinema. Pois é, o documentário, assim, eu acho que uma das forças do documentário é uma pressuposição da presença, assim, né? Então, sei lá, a pessoa que está ali vivenciando algo que filma, ela está lá, né? Eu costumo dizer, sei lá, se o sujeito inclusive junta aqui um pouco com as experiências jornalísticas, né? Fotojornalísticas e tudo. Se você está no front de uma batalha, você está no front da batalha, você não está no estúdio filmando uma guerra, você está na guerra. Né? Se você está vivenciando uma determinada realidade, enfim, você está lá, você está no tete a tete, assim. Eu acho que esse pressuposto, né, da vivência do encontro, né, da alteridade, vários valores que estão associados a isso, dão força ao cinema documentário, né? Daí a se chegar a uma verdade, assim, eu evito um pouco, digamos, né, esse termo e o peso que ele traz, porque eu acho que tem outras nuances tantas, né? Quando a gente lida com objetos de arte, que são os filmes documentários também, né? Porque a gente está falando de muitas vezes de informação, mas a gente está falando de uma informação que é também dentro de uma perspectiva de criação artística, né? Nos passada dentro de uma perspectiva também artística. Então, é melhor abrir o leque, digamos assim, né? Muitas das vezes para essas lacunas, para essas imprecisões que a imagem também nos coloca, do que propriamente chegar para o que seria ou não uma verdade. Né? A arte, né? A arte ela é ampla e ela mostra para a gente várias vertentes e cada um sai com a sua sensação, com a emoção onde tocou mais. Então de cada um, é muito individual isso, realmente. Eu gostaria de saber uma coisa mais pessoal. Não levando para a parte mais técnica do assunto do cinema, mas eu queria saber de você, professor. Como foi que você chegou até o cinema? O que foi que lhe chamou a atenção para que você entrasse assim nesse universo e fosse mais a fundo? Ah, legal. Rapidinho, juntando a pergunta que você falou, a nossa faculdade, digo nossa porque a gente está aqui, a gente ama, a gente faz parte disso aqui tudo. Uhum. Eu sinto um amor tão grande dessa galera que faz cinema, Sim. desses alunos, dos professores, que contagia. Eu faço jornalismo, mas já amo ainda mais cinema por conta desses poucos meses que eu estou aqui com vocês. Existe uma força Muito de bom. vontade, né? Uma garra assim. E Só talento. aguerrido, né? Não, e muita gente talentosa. Muitos Ali, ó, meninos tem um ali, ó. talentosos. Temos Gabi um tá aqui, aqui olhando pra gente. Rapaz, obrigado pela pergunta, cara. Eu vou lhe contar, vou tentar ser breve até, porque não é uma história tão curta assim. Mas vamos lá, eu estava num curso de graduação em jornalismo. Gostava, mas não tanto, assim, eu não me identifiquei tanto com o jornalismo no período de graduação. Mas eu estava vivendo a experiência universitária de uma forma muito intensa, assim. Eu abri muitos leques na época, assim. E um desses leques que foi muito importante, né, uma dessas veredas, digamos, né, em que eu trilhei na graduação, foi um projeto de extensão num programa muito bonito chamado UFBA em Campo. E era um programa que acolhia vários projetos interdisciplinares e que a gente tinha uma vivência em comunidade. O meu projeto chamava-se Projeto Paraguaçu, era coordenado por Felipe Serpa, que foi reitor, uma figura maravilhosa, incrível, assim, mudou, divisor de águas da minha vida. E a gente tinha uma inserção nas comunidades do Iguape, no Vale do Iguape, em Cachoeira, Santiago do Iguape, São Francisco do Paraguaçu. Lugar mágico. Mágico, totalmente, assim, é lindíssimo aquilo ali. Como eu era da comunicação, então assim, eu já fotografava, já tinha feito... Eu estava ali, assim, muito perto dessa atividade, mas ainda sem uma coisa clara ali, né? Um direcionamento. E eis que essa experiência em comunidade... a nossa coordenadora de campo, né, que é a Nalva Santos, que trabalha no IFAM, é fotógrafa e tudo, então a gente, né, fazia uma dobradinha ali de registro e tudo, eu fotografava, ela também, tudo num dado momento. Felipe compra uma câmera para a Nalva, eram casados, Felipe Serpa já é falecido há muitos anos, infelizmente,
Na Alva ganha essa câmera, que era uma câmera Hi8, vocês, né? Enfim, era uma fita, um tipo de fita da época, né? E essa câmera acaba caindo na minha mão, eu começo a filmar e aquilo ali me mobiliza muito. Aí depois de filmar muita coisa, assim, eu comecei a editar. E quando começou a editar, bicho, aí... Edição, uma Aí, coisa que lhe quando eu prende, fiz os né? primeiros, Minha assim, praia. aí tomou o corpo, assim, e aí eu segui. Aí eu redirecionei. Uhum. Aí eu redirecionei, fiz meu TCC já com um filme, fazendo um filme documentário maior, né, que chama Pescadores do Iguape, quer dizer, eu juntei as experiências. Foi um filme muitíssimo bom de fazer, assim, foi uma experiência incrível. E aí pronto, aí me formei e fui fazer, né? Fui aprender fazendo, assim. Interessante demais. Cinema tem isso, né? Também do aprender fazendo, né? Dos acertos e erros, uma perspectiva que muda porque a câmera não ficou do jeito que queria. E também a gente vê... No núcleo tem muitos alunos que fazem cinema. E a gente vê um desejo sempre de inovar, né? Mesmo às vezes ou buscando pelo clássico ou buscando uma referência super conhecida. A inovação tem um tom do cinema, né? Como você enxerga essa visão dos alunos? Eu acho que todo o campo da arte tem um pouco disso, né? Essa inquietação. Acho que não só da arte, inclusive, né? Acho que, por exemplo, para o jornalismo, acho que está sempre se pensando também, né? Principalmente nos últimos anos, Né? que o jornalismo tem, né, se modificado muito, desconstruído muita coisa, Exato, né? Eu acho que todas as áreas, assim, né? Tem uma coisa geracional também ao mesmo Sim. tempo, né? Quer dizer, o diálogo das novas gerações com a atualidade do seu tempo, quer dizer... Eu acho que isso é muito interessante, né? E esse impulso de criação, né, e da inovação que a juventude traz, no caso de uma universidade, né, se encontrando com um diálogo de quem já, né, está um pouco mais ali adiante do ponto de vista temporal, né? No caso, os professores, nós, né, que já vivenciamos um pouco mais, que já, sei lá, estudamos, tivemos mais tempo de estudo e tudo. A universidade é um lugar muito rico, né, muito forte nesse sentido, porque há esse encontro, né? No lugar da experimentação, do estudo, da depuração, né? Da sofisticação, do fazer, do olhar, enfim. Eu acho incrível, cara. Eu acho assim, buscar, né, esse diálogo do que o cinema pode criar, né? Como pensar através dos filmes, assim, né? O filme como um lugar de pensamento. E de um pensamento que está ali atrelado à atualidade. Como ele, de alguma forma, cria também, né, perspectivas, enfim, né, de apontar os caminhos, enfim. Eu acho que é por aí, assim. Eu vejo com muito bons olhos, né, essa busca da criação de novos lugares, né, da inovação, por aí vai. E com essa questão do cinema nacional ainda não ser tão valorizado pelo brasileiro, eu sei que hoje as coisas estão, nos últimos anos tem mudado muito, né? Mas ainda, né, a gente percebe que o brasileiro ainda precisa valorizar e curtir mais o cinema nacional, que é maravilhoso. Uhum. Essa é uma questão de longa data. Do ponto de vista mais objetivo, está atrelada a um gargalo que nós temos em relação à distribuição, né, dos nossos filmes, exibição e distribuição. Então, de um tempo para cá, a gente tem visto com alguns tropeços no caminho, né? Porque, querendo ou não, as nossas políticas são muito frágeis, né? A gente não tem política de Estado, por exemplo, né? Que impeça que, né, uma turbulência política interfira tão fortemente nos contextos como um todo, né? O senhor fala uma coisa interessante, que é preciso realmente colocar a arte como a arte é um patrimônio que tem que ser preservado, tem que ter investimento, um orçamento fechado para isso, tá? E à medida que o Brasil vai desenvolvendo, que a economia vai melhorando, vai se reavaliando isso, e esse orçamento ele tem que ficar realmente muito mais gordo para que se produza arte, para que as pessoas tenham condição de colocar as suas histórias, né, para o mundo ver. As áreas fundamentais, né, eu acho, assim, a gente não ficar tão vulnerável aos sabores, né, da política de momento, né? Sim. Mas, enfim, assim, esse gargalo é antigo, né, assim, e aí tem a ver com o comércio internacional mesmo, né? Então, se você tem claramente um domínio da indústria, né, de Hollywood,
que domina as praças, né? Então as praças de exibição são deles. O sujeito escolhe o que ele vai passar e dentro de uma estrutura muito poderosa de publicização, né? De criação de padrões de gosto, inclusive, né? O povo fala que gosto não se discute, pelo amor de Deus, né? É óbvio que se discute, tem que ser discutido, inclusive. Ou melhor, tudo se discute, né? Sim. Exatamente. Pois é, então assim, o que é que a gente, né? A gente tem uma vivacidade enorme, o cinema brasileiro é fortíssimo. Eu tava vendo até uma entrevista do Nastergalli dizendo assim, eu acho um dos melhores do mundo. Eu não vi a entrevista toda não, mas peguei esse, né? E ele é um dos melhores do mundo, né? Vamos combinar? É fantástico, né? Maravilhoso. Então a gente tem isso, quer dizer, a gente tem uma produção já bastante razoável do ponto de vista de número, né, e de força, né, de qualidade mesmo, de uma diversidade grande e tudo. Mas a gente esbarra nisso, quer dizer, a gente, né, os filmes não chegam à sala, às vezes quando chega sem ninguém saber direito. Esse é um círculo um tanto cruel, né? Porque se você tem, por exemplo, né, a gente nasce e cresce vendo o filme de Hollywood. Então é óbvio que aquilo ali vira um padrão pra gente, sabe? Sim. E é um padrão que não é interessante da gente ter como objetivo, por exemplo, né? Um cinema caríssimo, absolutamente, né? Cheio de estigmas, cheio de clichês, cheio de muita coisa que não nos diz respeito e que acaba sendo indiretamente ou até diretamente uma negação da nossa possibilidade de realização cinematográfica, né? Então a gente não deve verdadeiramente almejar isso, almejar um filme de 100 milhões. Não, a gente tem gente passando fome, né? Então, assim, e temos que fazer cinema ao mesmo tempo, não é também, né, negar isso por conta daquilo, né? Óbvio. Mas um filme de 100 milhões, sabe, é a negação do que, né, do que a gente deve pensar enquanto cinema numa sociedade como o Brasil, num país como o Brasil, uma sociedade como a brasileira. Então, e ao mesmo tempo, mas ok, beleza, eles têm isso, eles consolidam esses padrões de gosto, né? Então, quer dizer, eles indiretamente nos negam, mas eles viram o que a gente quer ser. É um pouco cruel isso, né? E aí quando a pessoa fala assim, não gosto de cinema brasileiro porque... Ou, sei lá, tem muito isso, né? A gente fez o Brasil, né? Fez Cidade de Deus. Aí fala assim, finalmente fizemos, quer dizer, porque se aproxima de um padrão estético, de um padrão de produção do cinema da indústria, né? Ufa, chegamos lá, quer dizer, é o mesmo complexo de vira-lata, ressaltando uma produção porque ela se parece lá com esse tipo de cinema, né? Então, é um nozinho difícil de desatar, viu? Professor, quando fala de cinema nacional, o primeiro ator que vem assim na minha mente é Grande Otelo. Eu sou apaixonada por Grande Otelo. É o filme dele aí, né? Sobre ele, né? Maravilhoso. O que o senhor me diz de Grande Otelo, quando aquela explosão de energia, de emoção, né? Naquele homem fantástico, aquele ator incrível. O que o senhor me diz disso? Ele é incrível. Eu não vou poder trazer tantos dados assim, porque eu não conheço tanto a obra dele ao ponto de dissertar aqui. Mas ele é uma figura absolutamente emblemática, né? Das artes brasileiras, do cinema brasileiro. Se a gente pensar Macunaíma, por exemplo, né? Que é certamente um dos emblemas aí da nossa sociedade, enfim, né? Todas as questões que estão postas ali a partir dessa obra literária cinematográfica. E a presença dele, né? Enquanto um ator negro, né? Que transita de uma forma tão forte, né? Pela arte cinematográfica e não apenas, né? Eu estava vendo a entrevista do diretor, ele escreveu música, pintou e bordou, um artista, né? completo, né? E assim, uma dica, porque eu sei que tem aluno que não conhece Grande Otelo. É importante conhecer, viu, gente? Você que estuda cinema, é importante conhecer Grande Otelo. Com certeza. Não, a gente precisa... porque é muita coisa, assim, né? Às muita vezes, informação. Por exemplo, esses dias eu estava passando um filme, documentário, que eu gosto muito, chama... Desculpa. Pancinema Permanente, que é um filme a partir do encontro de dois poetas, que é o Carlos Nada, que é o diretor do filme, e o Ali Salomão, que foi um grande parceiro dele, poeta baiano maravilhoso. Aí eu pergunto, gente, vocês conhecem o Ali Salomão? Aí fica aquele silêncio assim, bom, precisamos conhecer, né? Falando em conhecer, o que o senhor recomendaria para o nosso público? Já que chegamos aqui, estamos falando de cinema nacional, o que o senhor recomendaria de primeira vez ou algo necessário para os nossos ouvintes? Do cinema brasileiro? Cinema brasileiro. Bom,
A gente pode ficar primeiro atento ao que está na sala de cinema, tá? Então, por exemplo, agora tem um filme de um grupo, um coletivo de realizadores baianos, que é a Plano 3 Filmes, que é O Filho de Boi, por exemplo. É um filme baiano maravilhoso, tá na sala de cinema e eu acho que todo mundo tem que ver, tá? Eles estão com outro filme mais recente, que eu acho que é Saudade Fez Morada. Saudade Fez Morada. Aqui dentro, né? Isso. Me perdoe eu não saber o título todo agora. Mas eu não vi ainda esse filme mais recente, mas assim, absolutamente, unanimemente aclamado no Festival Panorama de Cinema, que é o maior festival que nós temos no estado da Bahia. Então, assim, estar atento. Para quem é de cinema, aí é dever de casa, né? Ir para festival, acompanhar as coisas todas, sala de cinema e entender que a gente tem alguns nomes, por exemplo, da atualidade que estão absolutamente consolidados no mercado internacional de arte, né? A gente tem o Karim Ainu, por exemplo, né? Que está com o Motel Destino, um dos filmes, né? Que estava em Cannes agora. Tem Kleber Mendonça, tem Marcelo Gomes, tem Elisa Capai, tem Gabriela Almeida, que é baiana, está em São Paulo já há muitos anos. Então, tem uma quantidade grande de realizadores e realizadoras, sabe, que que desenvolveram obras já bastante consistentes e interessantes, né? O senhor falou de Filho de Boi, eu acho que a gente precisa ressaltar isso, porque está no nosso roteiro, ele não leu o roteiro, então ele tirou de maneira certeira. E a gente teve a oportunidade de assistir o filme e ter contato com o Haroldo e com a Paula. E o filme, ele tem um olhar tão bonito pra falar de Bahia, uma outra perspectiva sobre o interior. E uma coisa que a gente saiu se perguntando muito, como a fotografia dá a sensação que é um documentário, principalmente pela estrutura. Paula comentou também que o roteiro não era algo estruturado, né, algo superfixo, então elas deixaram diálogos que aconteceram. Os atores eram pessoas ali do envolto, os artistas chamados palhaços ali presentes, pessoas também dali do próxima região. Então, como você vê essa perspectiva que é um filme ficcional, mas também ele tem um olhar muito documental nesse sentido. Deixa eu só dizer o seguinte, que eu fui arrebatada por Filho de Boi. Saiu chorando, gente. Eu fiquei muito emocionada e eu cheguei em casa tão feliz, que eu precisei gravar um vídeo e dizer pro mundo, olha, assistam esse filme, porque ele é lindo, ele é de uma poesia, de uma verdade, de um olhar profundo para questões tão íntimas nossas e tão preocupantes também, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz em assistir e que bom que o senhor falou desse filme. E detalhe, eles ficam me fazendo inveja, porque eu não consegui ir, aí todo dia eles ficam relembrando. Falei hoje. Você perdeu. Tá bom, já entendi, Rudy. Tá vendo? Tem que marcar essas coisas, tem que ser marcadas, né? É verdade. Olá, ó. É bom você tocar nesse assunto, porque tem um filme anterior ao Filho de Boi, que é o Jonas Sim. e o Circo Sem Lona, que é um filme documentário maravilhoso, lindo, e que tá ali e nutre esse universo do Filho de Boi, né? Inclusive o Jonas é ator do Filho de Boi. Né? Eu gosto muito, sabe, de Paulinha, de Haroldo, da turma toda de Marcos, enfim, não vou falar os nomes todos agora, mas é uma turma que eu gosto muito, assim, acredito muito na perspectiva deles de criação cinematográfica, gosto dos filmes, gosto da perspectiva... Eu já amo. De criação deles, exatamente. Gosto da perspectiva de circulação dos filmes, quer dizer, eles têm um olhar para a América Latina como lugar de diálogo, sabe? Que é uma coisa que a gente muitas das vezes, ou na maioria das vezes não faz, né? Fica numa coisa de, eu vou para Europa. Sim. Vou para Europa, sabe? E quando a gente está aqui com o cinema argentino fortíssimo, cinema chileno interessantíssimo, cinema mexicano interessantíssimo, vários cinemas aqui no nosso entorno, sabe? E a gente podendo estreitar esses laços e de repente a gente não faz isso, né? Eles estão fazendo isso. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Então eu só tenho boas coisas a falar, né? Dessa turma que eu admiro tanto e dos filmes que eles fazem, porque eu verdadeiramente gosto. E a gente tem que... O senhor falou sobre o cinema e a realidade brasileira. E se a gente não documenta esses filmes, ou de maneira ficcional, ou de maneira documental, a gente não sabe a nossa realidade, né? No sentido de mostrar regiões outras,
Filho de Boi é um filme da Bahia, mas com outro olhar totalmente. Não é um clássico Salvador ou um clássico Cachoeira. É uma outra região mais interiorana. A gente tem um norte tão rico, tanto de cultura, tanto de histórias e lendas, que poderiam criar suspensas maravilhosas. A gente tem a região do sul do país também, com uma tradição super interessante de se falar sobre miscigenação, amplitude de culturas e outros assuntos que a gente pode abordar falando de Brasil, e a gente se limita a esse cinema europeu ou americano, que muitas vezes não traz nossa realidade, né? Essa vertente de empobrecer o que é nosso, né? E a gente é tão rico, tão plural, e a gente não consegue se ver enquanto potência, né? Isso é muito triste, eu acho. Não se ver enquanto potência. Tanto no cinema, tanto na música e em outras artes, a gente esquece que a gente é potente em criação. Das coisas que mais se fala, por exemplo, né? Dos argumentos mais utilizados em favor ao cinema nacional, é um pouco isso, né? Ou é muito isso. Quer dizer, são nossas histórias, são nossas caras, são nossos lugares, a nossa diversidade, né? Que a gente pode ver e potencializar, né? Através do cinema, a partir do cinema, né? Da experiência cinematográfica. Então, e a gente acaba não tendo isso, né? A gente tem um referencial imagético cinematográfico que não é brasileiro, né? Então, a gente fala mesmo os tipos físicos, sei lá, desde isso, né? Até os tipos de história, estruturação. Mesmo que, claro, a gente vai falar de estruturação narrativa de uma forma tão específica, mas há também especificidades, né? Nas formas como a gente pensa nossas histórias, nossos personagens, né? A partir de nosso caldo cultural aí, né? Fomentado já há alguns séculos, né? Se a gente pensar, claro, no corte ali do que a gente chama de Brasil, né? Sim. Mas, sei lá, há muito mais tempo do que isso, enfim. Então, esse é um dos argumentos mesmo, por exemplo, né? Tem um outro argumento bem pragmático, quer dizer assim, se você dá R$1 numa produção cinematográfica, ele gera 1,6 na economia. Então você fala, opa, cinema é economia. Você ativa, na verdade, uma gama de atividades quando você faz um filme. Do motorista, uma costureira, o mercado, né, local, enfim. Geral, assim. Muita gente envolvida. Muita gente. Isso é estudo, isso está documentado. Claro, então, assim, não é vou dar dinheiro para o brother ali fazer um filme. Não, eu estou investindo em várias coisas ao mesmo tempo. É investimento. Eu ia perguntar, tá trazendo esse gancho, o senhor acha que talvez seja isso, essa questão de trazer esse olhar mais nacional nessas obras, e até sobre o que a gente comentou, de uma certa desvalorização do público com o cinema brasileiro, uma falta de investimento talvez, que deixa os nossos alunos, essa nova geração de estudantes de cinema, com esse brilho no olhar para essas novas obras? Bom, tem uma coisa interessante, porque assim, nossos estudantes, né, uma boa parte deles, eles chegam com esse referencial também, né? Uhum. Norte-americano, via de regra, assim, europeu aqui e ali, uma coisinha, assim, mas é Hollywood mesmo, ou as grandes séries norte-americanas, né? Então, daí vocês têm a função de dizer, olha, gente, vamos abrir esse olhar, total. Porque aqui tem tudo que vocês precisam. Com certeza. Bom, cinema brasileiro é uma disciplina que está comigo já há alguns anos. E no primeiro dia de aula, eu fico brincando assim, eu faço uma espécie de chá de revelação, né? Qual é o chá de revelação? É tipo, somos brasileiros e o que vocês vão fazer é cinema brasileiro. Nossa. Independente do que seja. Um pé no chão, científica. Né? Porque assim, perceba, independe, porque se eu falar cinema brasileiro, você vai criar uma imagem do que? De Glauber, por exemplo? De um cinema mais documental, que seria, você percebe? Quando a gente tem uma diversidade grande de coisa. Eu quero fazer cinema de gênero. Massa, você vai fazer cinema de gênero no Brasil, via de regra, né? Ok, você pode tentar se estabelecer lá nos Estados Unidos, que seja, na França. Ok, é uma perspectiva também. Um tanto difícil, né, diria. Mas, via de regra, a gente vai fazer cinema brasileiro. Vou fazer terror. Massa, terror brasileiro. Vou fazer musical. Massa, com musical brasileiro. Mas é ter essa noção clara de que nós somos brasileiros, que a gente compõe um campo do fazer, da atividade, que é o cinema, dentro do Brasil. Então, quais são as nossas questões? Quais são as nossas possibilidades? Como é que eu faço um filme? Como é que eu capto para fazer um filme? Eu vou exibir aonde? Depois de anos e anos de muito trabalho e muita batalha, qual a sala que vai abrir espaço para eu exibir meu filme?
A pessoa, meu vizinho vai saber que meu filme está no cinema? Vai ser noticiado que meu filme está em cartaz? Então, assim, são dramas que são nossos. E os alunos que estão chegando vão compor esse campo. Já o compõem enquanto estudantes, né? Mas vão compor outras esferas desse campo a partir do momento que se profissionalizarem e forem para o mercado de trabalho mesmo. Então, ele tem que ter essa noção. A verdade é essa, assim, nos vários níveis dessa questão, né? Por isso que eu fico brincando, assim, bicho, ó, a batalha é essa. Mesmo que o seu referencial seja Hollywood e tudo, pense que nesse jogo aqui a coisa se configura mais ou menos assim. Então, esse grande referencial que compõe o universo imagético, né, na nossa grande maioria de pessoas, sejam jovens ou não, ele nos espreme ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então, O senhor acha que os alunos estão entendendo isso? Com o passar do tempo? Eu acho que vão entendendo. Alguns mais rapidamente, outros vão entender em algum momento, porque é inevitável entender É como a isso. gente, né? O jornalismo. O jornalista, o estudante, ele já entra achando que vai para a bancada do Jornal Nacional, mas tem várias outras possibilidades. Uhum. Que são E mais às vezes prováveis. o estudante chega com uma limitação, tipo, eu vou fazer esporte e é isso, né? E Não abre a mente para outros caminhos. porque, tipo, quando você tá na sala de aula, você aprende muita coisa. Óbvio, você pode se especializar no esporte, se especializar na cultura, mas às vezes a mente é extremamente fechada e a gente não tem essa escolha hoje em dia, muitas vezes. Principalmente tem outros ramos que estão adentrando o jornalismo, né? Aliás, isso é até um ponto, pensei agora, mas eu acho que pode ser interessante. Com as redes sociais, as pessoas que estão com câmeras super palpáveis, com acesso rápido, você acha que as pessoas se colocam nesse lugar de produzir algum tipo de cinema ou não, elas não entendem isso, ou isso não é possível? Tem uma disseminação enorme, né? O audiovisual está numa proporção hoje em nossas vidas, não sei, é difícil até dizer, né? É verdade. Totalmente. Então eu não sei, assim, se esse excesso todo de imagem... Porque, assim, vamos lá, se a gente pensar aqui, se eu gero um grau de interesse pela produção audiovisual, necessariamente isso vai refletir, por exemplo, na busca de aperfeiçoamento disso, técnico, inclusive, né, de linguagem, por aí vai, né? Então, muitas dessas influências, enfim, não necessariamente está pautado nisso. Então, a pessoa pode ter ali, vender lá o jogo do tigrinho sem qualquer sofisticação, né? Mas, querendo ou não, se você mexe na estrutura toda dessa forma, eu tô brincando, mas é de verdade, você chama atenção para isso, né? Então eu vou fazer assim, vou ver fotografia, montagem, essas coisas todas, né? Ao mesmo tempo a gente tem um certo excesso, eu acho que a gente está num momento de excessos, né? E pode ser dúbio, né? Pode ser ambivalente, né? Ao mesmo tempo que eu gero um consumo excessivo, eu posso estar chamando atenção para o que seriam outras formas do fazer que não estejam nesse frisson também, né? E que não sejam tão descartáveis do ponto de vista do que eu estou pensando ali, né? Fazer imagem, assim, não é uma corrida meio vertiginosa em relação à imagem, né? Quando fazer cinematográfico, audiovisual, muitas das vezes implica um mergulho bastante difícil, bastante, né? De bastante dúvida em relação ao que se quer e como fazer, né? Então, verdadeiramente não sei responder, né? Mas o campo é esse, eu vejo dessa forma, assim. Tem uma busca incessante pela imagem, o consumo da imagem, né? Tá atingindo níveis, sei lá, nunca antes navegados. E isso, né, chacoalha a gente para lá, para cá, né? Chama atenção para outras coisas também. Então, tudo tá um pouco vertiginoso nesse campo nosso, né? Da informação, das redes, do consumo, né? Da mentira, desses mundos paralelos, né? Que assim, você vê, por exemplo, como é fácil enganar as pessoas, né? Totalmente. Você não precisa de nenhuma sofisticação de imagem, de montagem para enganar as pessoas. Né? As fake news, boa parte delas são absolutamente grosseiras. E as pessoas caem muito facilmente. Quer dizer, há um desejo ali de consumo daquilo ali que não passa, por exemplo, para o que seria um valor de verdade, né? Da imagem, enfim. Me dê qualquer coisa aí, né, que alimente ali a minha paixão. Sem nenhum filtro, né? Muitas vezes, né?
Muitas vezes. Enfim, não sei. Onde a gente vai parar, eu não sei não. Bem, a gente não sabe onde vai parar, mas vamos falar do que está acontecendo. 12 filmes brasileiros estão na pré-lista do Oscar. Eu sei, o Oscar é super contraditório, mas querendo ou não, ainda é uma premiação que tem a sua relevância. E tem 2 filmes que estão super em voga para estar nesse lugar de representando o cinema nacional, que é o Eu Estou Aqui, de Wagner Salles, ou Walter Salles, obrigado, e Motel Destino, de Karin Ainous. O que o senhor acha desses filmes? Qual a sua perspectiva sobre eles? Me perdoem, todos e todas, mas eu não assisti nenhum dos dois ainda. Tá? Porque então... não se culpe, estão correndo festivais. Eles estão correndo festivais. Eu queria... Então, eu vou me deixar mais claro. Eu gostaria que o senhor falasse, porque eu acho que tem vertentes diferentes. Todos os 2 filmes. Sim. E os 2 diretores têm olhares muito diferentes sobre as suas realidades e sobre como eles apresentam, né? Motel Destino tem uma coisa da sexualidade que foi super apontada em Cannes. Mais um filme que teve uma longa duração de palmas. Aí a gente tem o Ainda Estou Aqui, que é baseado em um livro, uma questão histórica, uma análise mais profunda. Aí eu vou agora, momento Oscar, a gente, se Ainda Estou Aqui for realmente indicado a melhor filme internacional e a Fernanda Torres, que é a protagonista, for indicada a melhor atriz, são 25 anos do fatídico Central do Brasil, que Fernanda Torres... Fernanda Montenegro, obrigado. Não ganhou, né? Ela perdeu para o filme Shakespeare Apaixonado. Nada contra a atriz, mas Fernanda foi melhor. E totalmente. E eu acho que não existem coincidências, né? São 25 anos, o mesmo diretor, a filha de Fernanda, a Fernanda está no filme. Então eu queria saber desse olhar, dessa perspectiva. Não assistimos o filme, mas sabemos que é maravilhoso, porque é uma história realmente que precisa ser contada para o mundo inteiro. Uhum. E Fernanda Montenegro, merecidamente. Então a gente já está aqui na torcida, não é, professor? Ah, sem dúvida. Não, eu acho assim, eu tava tentando abrir aqui os nomes, os 12, porque inclusive nos 12, deixa eu dar uma olhadinha, a gente tem Saudade Fez Morada aqui dentro. Sim, fez bem. Um deles é um filme baiano. É um filme baiano. Agora sim, essa coisa de festival, vamos lá, quem chega em Cannes? O mundo todo quer chegar em Cannes. Então, assim, tem certos nuances aí do campo, até você chegar lá, enfim, né? Acho que se passa por algumas etapas, né? Tem muito do constituição do campo, digamos assim, né? Não é apenas porque o filme é bom que ele tá em Cannes, é isso que eu quero dizer, sabe? Ou não é apenas porque o filme é bom que ele tá no Oscar. Então, tem outros fatores aí que fazem com que um filme chegue lá. O Karim é um cara que tem uma carreira absolutamente interessante, consistente, vários filmes muito bons. Eu particularmente gosto, para mim é dos cineastas que eu mais gosto da atualidade no Brasil. Mesmo não tendo visto Motel Destino, né? Mas vi vários filmes de Karim, gosto muito da cinematografia dele, e ele tem um percurso bastante consistente, né? Inclusive já ganhou prêmios importantes em Cannes, ou melhor, ele tá em Cannes todo ano, né? Ano sim, ano também, Karim tá lá, né? Walter Salles estava um tempo assim, né, sem produzir longa-metragem, não sei exatamente o que é que ele estava fazendo, se estava desenvolvendo coisas, né, no cinema audiovisual, mas já, né, digamos assim, começa, não é o primeiro filme dele, mas é um início de carreira em que ele já coloca, né, um filme no Oscar com grande possibilidade de premiação. Também acho que foi uma injustiça, né, em relação ao Fernando Montenegro, mas ok, o Oscar tem essa coisa, eles se dão esse direito, não, estar aqui já é uma premiação, né, então beleza. Eu vou premiar a minha galera aqui porque, né, tem questões, né, de mercado e tudo, então, como eu falei, está aqui, né, já fique muito feliz porque você está aqui. Então, apesar de não ter visto o filme, acredito que ele tem peso por conta também desses contextos e, óbvio, essa reação de Veneza, né? 10 minutos de aplausos a Fernanda Torres, que é, né, uma atriz incrível e tem essa coincidência ou não, né? Tanta coincidência assim, ser filha da Fernanda Montenegro e estar ali, né, protagonizando esse momento, eu acho incrível, uma coincidência maravilhosa, né?
Não vi os filmes todos para dizer qual eu gostaria, mas Haroldo é meu amigo, entendeu? Então, por laços afetivos, eu torço primeiro para ele, né? E para a turma do Plano 3, mas entendo que temos aí grandes representantes, certamente esses 12 filmes, todos eles são bons. Pronto, de antemão já vou dizer isso, todos são bons, tá? Assistam todos os 12. Mas é interessante mesmo, tá no Oscar também, por que não, assim? É só não ficar nesse encantamento meio pueril, assim. Eu tenho uma pergunta a fazer, mudando um pouquinho assim o assunto, em relação às mudanças que vão acontecendo na tecnologia, os avanços tecnológicos. Hoje nós temos um catálogo assim repleto de plataformas digitais, Globoplay, Netflix, Prime, justamente. No que essas atualizações, essas plataformas, elas influenciam no cinema hoje? Influenciam positivamente, negativamente, ou não tem nenhuma mudança? A mudança tem. Eu não vou saber lhe dizer do ponto de vista de quem estuda esse babado, tá? Porque aí, né, certamente tem muita gente debruçada sobre isso, não seria eu a pessoa nesse momento para lhe trazer dados consistentes, né? Uhum. Agora, é claro que você tem uma abertura de mercado aí, né? Tem um fato muito inusitado. Tem atores e atrizes que estão negando a Globo por estarem nessas produções, no Netflix, né? por exemplo. Então, certamente, pelo menos uma reconfiguração de mercado aí tem, né? Uma abertura à produção. É claro que tudo isso acontece com muita luta e muita política pública, porque uma HBO da vida não chega no Brasil e fala assim, eu quero investir no cinema brasileiro. Não, isso é política. Você quer o mercado daqui? Então você tem que dar uma grana para que a gente produza. Tem que ter tantos por cento da sua janela para produto nacional. Aí a gente voltando aqui às políticas de Estado, né, que a gente tem que ter. Então, vou fugir um pouquinho da pergunta, mas para trazer uma informação que eu acho interessante. Todo mundo festejou o fato do filme sul-coreano O Parasita ganhar o Oscar, sendo o primeiro filme que ganhou o Oscar, o prêmio principal, sem ser falado em língua inglesa, né? E isso trouxe todo um debate do que é que a Coreia do Sul tem feito em relação à sua cultura, aos seus bens culturais, à sua política de cultura, de massa, inclusive, né? Os K-pops da vida não apareceram à toa, né? Apareceu porque teve ali já um plano de mais tempo, né? Fomentando esse tipo de coisa. E aí, quando eu fui ler a respeito, tinha um dado interessante, que era assim, num dado momento, talvez década de 90, se eu não me engano, o cinema sul-coreano tinha pouca expressividade, mesmo internamente, e eles não tinham nenhuma política de regulação da exibição de filmes lá. E aí um desses filmes blockbusters da vida, não lembro qual foi agora, mas enfim, um desses, não interessa, ocupou simplesmente todas as salas de cinema do país, tá? Todas. Não sei por quanto tempo, mas bote aí. Se for uma semana já é muito. Qualquer um dia já é muito. Isso gerou um debate nacional em relação a isso. Eu falei, como é que a gente está aqui com o país inteiro passando um único filme de fora, inclusive, né? E consta nessa reportagem que esse debate gerou uma percepção de que os norte-americanos, Hollywood, estava ganhando mais dinheiro exibindo filmes dentro da Coreia do Sul do que os sul-coreanos estavam ganhando vendendo seus carros fora de lá. Eu li essa reportagem, muito interessante. E aí os caras falaram, opa, estamos perdendo dinheiro. Quer dizer, voltamos para o campo da economia, né? Sim. E aí eles começaram a fomentar políticas para a produção e consolidação de um mercado próprio. Atualmente, por conta dessa reportagem, eles apontam que eles têm mais da metade da bilheteria de filmes próprios. Isso se fez ao longo de 2 décadas. Então, assim, não se vai mudar um padrão de gosto de hoje para amanhã. Eu não vou pegar o filme do Karim, botar na sala e dizer vocês todos têm que assistir, e tem que assistir, mas isso ainda vai ser um choque para muitas das pessoas que estão ali acostumadas a ver Hollywood, e um europeuzinho de vez em quando e olhe lá. Entendeu? Então, assim, é de longo prazo mesmo, assim. Gosto se discute, se constrói, inclusive, né? Padrões. Então, passa por aí.
Olha só, a gente já está no final da nossa Sério? conversa maravilhosa. Eu me assustei Sério. aqui agora. Passou rápido demais, É né? isso. Sempre passa rápido, é impressionante, que a gente voa aqui. Não, e o professor ele vai falando aqui na forma dele que a gente vai se entretendo mais e mais. Então a gente, olha só, professor, eu sempre gosto de fazer uma pergunta com o nosso entrevistado, principalmente quando é professor da universidade. O que é que o senhor diria para os seus alunos? Vários vão ouvir a gente, com certeza. Essa galera aí talentosíssima, essa meninada, esses meninos, meninas, essa gente massa aí que está fazendo cinema, que estudam na Unijorge e os que estão pensando em fazer cinema na Unijorge. Venham, porque a galera de cinema aqui, os professores, é uma galera muito, muito criativa. O que é que o senhor diria para os seus alunos e para quem curte cinema e tem vontade de fazer cinema aqui na Unijorge? Tá, vamos lá. A gente já tem... O curso é de 2018, foi quando eu entrei, né? Sim. Eu tenho visto o curso ganhar uma força muito interessante, assim, que vai, obviamente, desde essa paixão, né, dos estudantes que já chegam querendo, né, produzir, há também uma consolidação do curso do ponto de vista de como nós pensamos, nós, coordenação e professores, vamos depurando a própria experiência, né, óbvio. Então, né, a gente está fomentando algo que eu acho que é muito interessante mesmo, assim, sabe? Está se criando uma certa cena no entorno do curso de cinema da Unijorge, acho que muito por isso, né? É uma confluência de fatores que fazem com que essa experiência esteja sendo muito rica para nós, do ponto de vista do ensino, da produção e tudo. E a gente está vendo florescer, né? Então, estudantes que passaram pelo curso já com suas produções, ou trabalhando, ou... Com projetos já em editais, né? Que passaram em editais. Isso exatamente. É muito bom. Ia dizer Parabéns isso agora. a todo mundo. Isso é incrível, por É exemplo, né? Um incrível. grupo de estudantes que consegue fazer uma captação, né? Via edital público, que foi da lei do Paulo Gustavo, juntando professores à experiência. Eu fui convidado, agradeço mais uma vez, inclusive ao convite de Gabriel, de Greg, né? Todo mundo do coletivo Quimera. Sim. E foi incrível, assim, porque imagine, assim, a equipe de estudantes, né, todo mundo querendo participar, foi um grande momento, assim, de congregar forças. Eu ali, imagino né, o orgulho dos professores. É muito legal mesmo, assim, sabe? Toda vez que eu penso e lembro, tem o quê? Tem 2 semanas que a gente gravou, né, mais ou menos, só me vem coisa boa, assim, sabe? Dessa experiência, assim, foi muito, muito, muito legal mesmo, assim. E eu tenho sempre dito pra eles, inclusive o Gabriel tá aqui na minha frente, porque eu acho isso muito valioso mesmo, assim, sabe? Eles têm que se apropriar disso que eles estão criando. Eles estão criando, né? Então, se há uma mensagem é essa, dizer que, sei lá, tem algo de muito bom sendo criado a partir dessa experiência daqui, sabe? E essa troca, ela é pra vida, né? É uma troca maravilhosa, assim. Imagino como deve ser para vocês, mestres, professores, ver a criação dos seus alunos e eles se expandindo e a sua criatividade jogada aí para o mundo. Que bom. Parabéns a todo mundo do cinema da Unijorge. Eu fico muito feliz de ver isso, porque querendo ou não, o mestre ajudando os alunos de alguma maneira, fazendo parte de uma coisa muito maior e a gente está crescendo, é uma maneira muito bonita de ver, né? É uma transformação, é um enriquecimento, são perspectivas outras, né? Aí a gente vai falar da questão de tempo, vai falar da questão de perspectiva, vai falar de os olhares. E foi muito bonito ver. Eu fiz os bastidores, ainda estamos terminando, Jô. E aí a gente viu coisas muito interessantes, né? O cuidado com os alunos, a perspectiva de como eles faziam. Olha só, Du é aluno de jornalismo, mas que essa galera aí de cinema também segurou. Tá capturando ele, né? Tá capturando. Totalmente, né? E é engraçado porque a gente começa a ter perspectivas outras, né? Tipo, a gente fez um vídeo pra rádio, e aí fiquei pensando, meu Deus, como fazer? Eu falei, sobe, pega uns livros, vai fazer isso, e a gente vai tendo já uma noção ampliando, outra. O roteiro óbvio. Muda, a gente experiência. Sabe, a gente já sabe a lógica de como vai fazer pra editar e cortar tal coisa, porque a gente quer isso no final. Tem muitos jornalistas cineastas na história, viu? Tem vários. Eu acho que eu seguiria também na questão documental, acho interessantíssimo, porque
Interseção fortíssima, hein? Eu acho super enriquecedor essa coisa da comunicação, o outro olhar. O filme do Haroldo foi super... Quando a gente fala que a gente se emocionou, foi de verdade, assim, foi impressionante ver o filme, esse olhar de ficção, realidade. Eu tive que ser consolada. Acontece. Enfim, se a gente ficar falando que a gente se emociona, a gente se expõe e vai querer saber do filme. Eu preciso comentar também sobre algumas experiências que eu tive com, digamos, cinema. Vamos botar entre aspas assim, porque na verdade são projetos do governo. Projetos do governo do estado. Acontecem nas escolas públicas, onde na minha cidade, lá em Miguel Calmon, tinha esse projeto. São projetos estruturantes. São vários na arte, né? Tem de que você compõe uma música, o que você faz quadro. E tem também o PROV. E eu sempre fui um apaixonado pelo projeto PROV, que é um projeto onde você precisa desenvolver um pequeno curta. Uhum. E eu sempre fui apaixonado. Antes de estudar, eu já editava os vídeos dos alunos que apresentavam já nesse projeto. E minha paixão por vídeos, edição, cinema, veio de lá também. Então é realmente uma coisa muito interessante. Vale a pena você entrar nesse mundo. Vale. Os projetos de formação, né, que vão até as comunidades e tudo, tem várias experiências interessantíssimas. Tem um projeto lindo, maravilhoso, chamado Cinema e Sal, de uma querida amiga, chamada Lara Beck. Ela já vem desenvolvendo há alguns anos esse projeto e é incrível, assim, né? Já foi em algumas comunidades, começou em Garapuá, depois esteve em Valença, se eu não me engano, eu não vou saber exatamente, né, todos os lugares que ela percorreu, mas é sempre maravilhoso, assim, sabe? É incrível, é incrível. É maravilhoso. Professor, agora acabou mesmo. Muito obrigada, muito de nada. obrigada. Estamos aí. Estivemos hoje nesse bate-papo maravilhoso com Adorei. o professor Bruno Safira. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Foi muito bom. Adorei o papo, viu? Estamos aí, pelos corredores, é só chamar. Do Andrade. Me sigam nas redes sociais, eduardoandrade.js. Foi uma honra estar com vocês, o papo foi incrível, me ensinou muito. É uma pessoa super solícita, entendeu, gente? Super querida, então vale a pena, entre em contato com ele, ensina muito. Dangama. Minhas redes sociais, @dangamaj. E acompanha lá direitinho. Também quero esses seguidores que você pediu. Né? E incrível estar aqui sempre como um aluno, né, de vocês. São os apresentadores, meus colegas, que eu já falei que eu sou fã. E os convidados sempre muito especiais, que é show demais. Agradeço. Chegamos a mais um final do programa. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. @núcleouj, @radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Apresentado por Ruth Lima. Me siga nas redes sociais. @Ruth_Anias. Produção de Eduardo Andrade e Gregory Lima. Direção e edição Ayrton Soares. Operação de áudio Gerson Lustosa. Orientação Professor Leonardo Bião. Até a próxima Estação 74.